Às vezes, em certos momentos da vida, nos encontramos numa sinuca de bico, num beco sem saída, no fundo do poço, onde não vemos mais nenhuma luz, nem uma mão estendida, nada que possa nos livrar da situação em que estamos. E às vezes nesse momento que a angústia toma conta de uma forma tão forte que as pessoas chegam a se desesperar da própria vida e causam a sua própria morte. Isso aconteceu muitas vezes ao longo da história da humanidade. Mas hoje é preciso entender algo muito bem claro e simples. Que não importam as circunstâncias que você esteja passando, os problemas, as decepções, os sofrimentos, não importa nada disso. O que importa nesses momentos é você trazer à sua memória aquele que pode te dar esperança novamente. E uma nova perspectiva de vida e futuro. Esse alguém é o único Criador, o nosso Deus e Pai. Ele pode te ajudar sim, sem dúvida alguma. Ele pode te livrar dessas angústias, desses problemas. Ele pode trazer a solução. Mas para que isso aconteça, você tem que confiar nele e esperar nele, para que ele possa te tirar dessa situação e te colocar a salvo, para que você possa andar em terreno plano, seguro e firme, com confiança, olhando para frente. Isso é importante, porque é lá na frente que está o seu futuro, ao qual você vai viver dia após dia, muitos dias felizes ainda. Porque Deus vai cuidar de você nesse momento. Então, é preciso que as pessoas ouçam essa palavra que traz esperança, que traz confiança, traz ânimo, traz um alívio para as pessoas. É uma palavra temperada com sal, para ajudar as pessoas a se curarem dessa angústia, digamos assim. Então, quando essas palavras produzirem em você esse resultado, você vai estar sendo salvo pelo próprio Deus. Ele vai agir a seu favor. Porque você e eu somos pessoas impotentes. Às vezes, quando essas coisas acontecem conosco, ficamos, de certa forma, perdidos, sem saber o que fazer. Quando chegamos nesse limite, é preciso entender que existe um Deus onipotente, poderoso para nos salvar. Ele estende a mão para aqueles que o buscarem de todo o coração. Ele pode fazer mudar a nossa sorte. Então, nós estaremos sendo salvos por Ele. Ele vai nos livrar das calamidades que vivemos, de todas elas, sem dúvida alguma. Ele vai resolver o problema. Ele vai ser o remédio, a solução definitiva para o problema em que estamos passando. Não importa qual seja. Resolver esse problema para ele é algo simples. E quando esse problema for resolvido, você e eu estaremos com confiança. Porque ele é que vai produzir em nós essa confiança. De podermos contar com ele, sermos amigos dele. Então, é preciso que isso aconteça, pessoal. Existe alguém precisando disso hoje, com certeza. Então, eu vou ler aqui um texto que está no livro dos Salmos, que expressa essa realidade de um homem que estava passando por esses momentos terríveis na vida. Mas Deus agiu em favor dele e o livrou.
Esse livramento vai acontecer com você e comigo quando precisarmos. Mas para que isso aconteça, e nós temos que olhar para Ele, trazer à memória aquele que pode nos dar esperança, que é o próprio Deus. Então, quando isso acontecer, com certeza Ele vai agir em nosso favor e vai nos livrar. E é esse texto que eu vou ler aqui agora. Então esse texto aqui está no Salmo 40, no livro dos Salmos, Salmos 40, onde está escrito assim, ó: esperei confiantemente pelo Senhor. É isso que tem que acontecer. Quando estivermos passando por esses momentos terríveis na vida, onde às vezes estamos sozinhos e não existe a mão de alguém, uma mão amiga para nos ajudar, quando as portas estão fechadas e tudo o que nos resta é a angústia causando um mal em nosso corpo, alma e espírito. Quando chegarmos nessa condição, devemos entender que devemos esperar confiantemente pelo Senhor. Ele diz aqui, ó: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Então, se temos alguém para quem podemos clamar por socorro, é o próprio Deus, sem dúvida alguma. Então, quando clamarmos por socorro a Ele, Ele virá nos socorrer. Sim, isso vai acontecer. E assim, o socorro dele será muito importante para as nossas vidas.